Capítulo 22. Não enxergo mais você. Quero ir pro hospital também. Quando falou para sua avó na manhã seguinte no carro. Não quero ir para a escola hoje. Sua avó continuou dirigindo. Parecia provável que ela nunca mais voltasse a falar com ele. Como ela estava ontem à noite? Connor perguntou. Tinha ficado um bom tempo acordado depois do monstro ir embora, mas ainda assim caíra no sono antes de sua avó chegar. Como sempre, ela falou sucintamente, os olhos fixos no caminho. O remédio novo tá fazendo efeito? Ela demorou tanto para responder que Kono achou que nem falaria nada e estava quase perguntando de novo quando ela disse: É cedo demais para saber. Kono esperou passarem mais algumas ruas e então perguntou: Quando minha mãe volta para casa? Sua avó não respondeu, embora faltasse meia hora para chegarem à escola. Não havia nenhuma chance de prestar atenção nas aulas. Não que, mais uma vez, fizesse diferença, pois nenhum dos professores lhe fez perguntas, nem os colegas. Quando chegou a hora do almoço, ele tinha passado outra manhã sem falar com ninguém. Sentou sozinho no canto mais afastado do refeitório, a comida intocada na sua frente. O lugar estava incrivelmente barulhento. O zumbido dos colegas e todos os seus berros, gritos, brigas e risadas. Kono fazia o possível para ignorar tudo isso. O monstro a curaria. Claro que sim. Por qual outro motivo ele tinha vindo? Não havia outra explicação. Ele tinha aparecido como uma árvore de cura, a mesma árvore usada na fabricação do remédio de sua mãe. Então, por que mais seria? Por favor, Kono pediu, enquanto encarava sua bandeja cheia de comida. Por favor. Duas mãos espalmadas bateram com força nos dois lados da bandeja, derrubando o suco de laranja no colo de Kono. Ele pulou, mas não rápido o bastante. Sua calça estava ensopada e o suco escorria por suas pernas. Oh, o Marley mijou nas calças! Já gritava Sully, enquanto Anton morria de rir ao seu lado. Ei! Provocou Anton, chicoteando um pouco de líquido na poça sobre a mesa em Kono. Você não bebeu tudo. Harry estava entre Anton e Sully, como sempre, os braços cruzados, o encarando. Kono o encarava de volta. Os dois ficaram tanto tempo imóveis que Anton e Sully se calaram. Eles começaram a ficar desconfortáveis com aquela competição de olhares. Se perguntaram o que Harry faria em seguida. Kono também se perguntava o mesmo. Acho que entendi você, O'Marley. Harry finalmente falou. Acho que sei o que está pedindo. Vai levar porrada, chiou Sully rindo. Ele e Anton gargalharam, simulando socos. Conan não conseguia enxergar nenhum professor. Harry tinha escolhido o momento ideal para perturbá-lo. Conan só contava consigo mesmo. Harry deu um passo à frente, calmo. Aqui está o golpe mais pesado de todos, O'Marley, anunciou. Aqui está a pior coisa que sou capaz de fazer para você. Ele estendeu a mão como se esperasse um aperto. Ele estava pedindo um aperto. Connor respondeu quase que automaticamente, oferecendo sua mão e cumprimentando Harry antes de pensar no que fazia. Apertaram as mãos, como dois empresários no final de uma reunião. Falou, Marley, disse Harry, os olhos cravados no de Connor. Não enxergo mais você. Então, soltou a mão de Connor, virou e se afastou. Anton e Sully pareciam ainda mais confusos, mas depois de um instante também se afastaram. Nenhum deles virou para olhar Connor. Havia um enorme relógio digital na parede do refeitório, comprado nos anos 70, quando ainda era a última novidade em tecnologia, e até agora não tinha sido substituído, apesar de ser mais velho que a mãe de Connor. Ele assistia Harry se afastar sem olhar para trás, se afastar sem fazer nada, até o momento em que o garoto passou pelo relógio.
O horário do almoço começava às 11h55 e terminava 12h25. O relógio marcava 12h06. As palavras de Harry ecoaram na mente de Connor. Não enxergo mais você. Continuou se afastando. Continuou cumprindo a promessa. Não enxergo mais você. O relógio mudou para 12h07. Chegou a hora da terceira história. Anunciou o monstro atrás dele. Capítulo 23. A terceira história. Era uma vez um homem invisível. Prosseguiu o monstro, apesar de Conan não tirar os olhos de Harry, que cansou de não ser notado. Conan começou a andar atrás de Harry. Não é como se ele fosse realmente invisível, falou o monstro, seguindo Conan, afundando o piso por onde passava. As pessoas é que tinham se acostumado a não enxergá-lo. Ei! Chamou Connor. Harry não se virou. Anton e Sully também não, ainda que estivesse rindo quando Connor acelerou o passo. E se ninguém o enxerga? Continuou o monstro, andando ainda mais rápido também. Será que você realmente existe? Ei! Connor gritou. O refeitório mergulhou em um completo silêncio, enquanto Connor e o monstro andavam rápido atrás de Harry. Harry ainda não tinha se virado. Connor o alcançou e o puxou pelo ombro, fazendo com que ele girasse. Harry fingiu não entender o que estava acontecendo, olhando bravo para Sully, como se fosse ele quem tivesse feito aquilo. Não enche meu saco, falou e se virou de novo, dando as costas para Connor. E então, certo dia, o homem invisível decidiu, falou o monstro, sua voz ressoando nos ouvidos de Connor. Obrigarei os outros a me enxergarem. Como? Perguntou Connor, a respiração pesada, sem se virar para ver o monstro que estava parado ali, sem notar a reação do resto da escola ao ver um ser gigantesco entre eles. Embora estivesse consciente do murmúrio exaltado e da estranha expectativa no ar. Como foi que o homem conseguiu? Connor pôde sentir a proximidade do monstro. Sentiu que a criatura se ajoelhava. Sentiu que aproximava o rosto do seu ouvido para sussurrar, para contar o resto da história. Ele chamou, disse, um monstro. E estendeu sua gigantesca e monstruosa mão através de Connor, arremessando Harry para longe. As bandejas de metal caíram com estrépito e as pessoas gritaram quando Harry tombou sobre elas. Anton e Sully olharam aterrorizado, primeiro para Harry, depois para Connor. Suas expressões mudaram por completo quando o enxergaram. Connor deu mais um passo na direção deles, sentindo o monstro o escoltando. Anton e Sully saíram correndo. Que brincadeira é essa, O'Marley? Harry disse, colocando a mão na cabeça, no lugar que tinha batido ao cair. Abaixou a mão e algumas pessoas gritaram ao ver sangue. Connor continuou avançando. As pessoas se amontoavam para sair do seu caminho. O monstro estava ao seu lado, o acompanhava a cada passo. Você não me enxerga? Connor berrou, se aproximando. Não me enxerga? Não, O'Marley! Gritou Harry ao se endireitar. Não, não te enxergo. Ninguém aqui vê você. Connor parou e lentamente olhou ao redor. Todos olhavam para eles, esperando para ver o que aconteceria. Mas quando Connor os encarava, todos desviavam, como se fosse muito vergonhoso ou doloroso fitá-lo.
Apenas Lily sustentou o olhar por mais de um segundo, seu rosto coberto de ansiedade e mágoa. Você acha que isso me assusta, Marley? Disse Harry, apontando para o sangue na testa. Você acha que algum dia vou ter medo de você? Conan não respondeu, apenas seguiu avançando na direção dele. Harry deu um passo para trás. Conan Marley, disse, sua voz ganhando um tom maldoso. O garotinho de quem todo mundo sente pena por causa da mamãe, que passeia pela escola se achando muito diferente, como se ninguém soubesse o quanto ele está sofrendo. Connor continuou andando. Estava quase lá. Connor Marley quer ser castigado? Harry falou, indo para trás, os olhos fixos em Connor. Connor Marley precisa ser castigado. Por que será, Connor? Que segredo você esconde que são tão terríveis? Cala a boca! Falou Connor, e escutou um monstro falar junto com ele. Harry deu outro passo para trás, até encostar em uma janela. Parecia que toda a escola tinha prendido a respiração, esperando para ver o que Connor faria. Pôde escutar um ou dois professores chamando os alunos, finalmente percebendo que algo diferente iria acontecer. Mas você sabe o que eu vejo quando te olho, Marley? Perguntou Harry. O corpo de Connor tensionou. Harry se inclinou para a frente, os olhos soltando faíscas. Eu não vejo nada, disse. Sem virar, Connor fez uma pergunta ao monstro. O que você fez para ajudar o homem invisível? E escutou a voz do monstro novamente, como se ela estivesse dentro da sua cabeça. Eu obriguei que todos o vissem. O corpo de Connor tensionou ainda mais, e então o monstro lançou-se à frente para fazer Harry enxergar. Capítulo 24. Castigo. Eu nem sei o que dizer. A diretora soltou um suspiro e sacudiu a cabeça. O que eu poderia dizer para você, Connor? O garoto estava com os olhos fixos no carpete, que tinha a cor de vinho derramado. A senhora Cowan também estava lá, posicionada atrás dele, como se ele pudesse tentar fugir. Ele sentiu, mais do que viu, a diretora se inclinar para a frente. Ela era mais velha que a senhora Cowan e, de alguma maneira, 2 vezes mais assustadora. Você mandou o garoto para o hospital, Connor, ela falou. Quebrou o braço, o nariz, e aposto que os dentes dele nunca mais vão ser belos de novo. Os pais de Harry estão ameaçando processar a escola e dar queixa contra você. Connor olhou para ela ao ouvir essa parte. Estavam meio histéricos, Connor, comentou a senhora Cowan. E eles têm razão. Ainda assim, expliquei a situação. Contei que você estava sendo vítima de bullying dele há tempos e que seu caso era especial. Connor estremeceu ao escutar aquela palavra. Foi a parte do bullying que mais os dissuadiu de qualquer coisa. A senhora Cowan falou, com escárnio na voz. Parece que hoje em dia as acusações de bullying não pegam bem quando se tenta uma vaga nas universidades. Mas isso não importa, exclamou a diretora tão alto que fez Connor e a senhora Cowan pularem. Não consigo nem entender o que foi que aconteceu. Ela olhou para os papéis espalhados à mesa, relatos de professores e alunos. Connor imaginou. Nem ao menos sei como apenas um garoto conseguiu causar tanto estrago sozinho. Connor sentiu que era um monstro que estava espancando Harry. Sentiu nas próprias mãos. Quando o monstro agarrou a camiseta de Harry, Connor sentiu o pano esgarçar. Quando o monstro aplicou o golpe, Connor sentiu os próprios dedos estalarem com a força do soco. Quando o monstro torceu o braço de Harry, Connor sentiu os músculos do menino resistindo ao puxão. Resistindo, mas não vencendo. Afinal, como um garoto poderia enfrentar um monstro?
Lembrou da gritaria e da correria. Lembrou dos alunos correndo para chamar os professores. Lembrou do círculo ao redor dele se formando mais e mais largo, quando o monstro contou tudo o que havia feito pelo homem invisível. Invisível nunca mais. O monstro repetiu enquanto espancava Harry. Invisível nunca mais. Chegou uma hora em que Harry nem tentava mais revidar. Quando os golpes do monstro se tornaram tantos e tão forte e tão rápido que ele implorou para o monstro parar. Invisível nunca mais, falou, finalmente parando. Os galhos dos punhos estavam tão condensados que não sobrava espaço entre eles. O monstro virou para Connor. Mas existe coisas piores do que ser invisível, disse, e desapareceu, deixando Connor sozinho ao lado de Harry, que estava ensanguentado e tremendo. Todos no refeitório observavam Connor. Todos podiam enxergá-lo, todos os olhos em sua direção. Um silêncio se instalou no local. Muito silêncio para muitas crianças. E por um tempo, antes dos professores chegarem. Onde eles estavam? Será que o monstro tinha mesmo conseguido ocultar a cena? Ou tinha sido tudo muito rápido? Podia-se até mesmo escutar o barulho do vento entrando pela janela aberta. Um vento que espalhava folhas pequenas e pontiagudas pelo chão. Então, quando sentiu mãos de adulto o arrastando. Você tem algo a dizer em sua defesa? Perguntou a diretora. Connor deu de ombro. Isso não é o bastante, ela falou. Ele ficou muito machucado. Não fui eu, Connor murmurou. Pode repetir? A diretora pediu ríspida. Não fui eu, Connor falou mais alto. Foi o monstro que fez isso. Eu nem encostei no Harry. A diretora apoiou os cotovelos na mesa e pousou o rosto nas mãos entrelaçadas. Olhou rapidamente para a senhora Kawan. O refeitório inteiro viu você bater no Harry, Connor, afirmou a senhora Kawan. Eles viram você derrubar o garoto. Viram você jogá-lo em cima da mesa. Viram você bater a cabeça dele no chão. A senhora Kawan se aproximou. E escutaram você gritando algo sobre ser visto, sobre não ser mais invisível. Connor estalou lentamente as mãos. Elas estavam doloridas de novo. Doíam, como quando ele quebrou toda a sala de estar da avó. Entendo o quanto você deve estar triste, continuou a senhora Kawan, sua voz ganhando um tom mais gentil. Quero dizer, nem conseguimos entrar em contato com nenhum familiar seu até agora. Meu pai voltou para os Estados Unidos, explicou Connor, e minha avó deixa o telefone no silencioso para não acordar minha mãe. Coçou o dorso da mão. Minha avó provavelmente vai ligar de volta para a escola. A diretora afundou na cadeira. As regras do colégio exigem suspensão imediata do aluno, disse. Quando sentiu o estômago despencar e o corpo todo pender com o peso de 1 tonelada. Foi quando percebeu que seu corpo pendia porque o peso tinha sido retirado. A compreensão o inundou, o alívio também, de um jeito tão poderoso que quase o fez chorar, ali mesmo na sala da diretora. Ele seria punido, finalmente. Tudo faria sentido outra vez. Ela o suspenderia. O castigo estava a caminho. Graças a Deus. Mas como eu posso fazer uma coisa dessas? Disse a diretora. Quando congelou? Como eu poderia fazer algo assim e ainda me considerar uma professora? Ela franziu o rosto. Com tudo que sabemos sobre Harry, balançou a cabeça devagar. Ainda vamos conversar sobre isso, Connor Marley. Sem falta. Acredite em mim. Começou a recolher os papéis espalhados pela mesa. Mas não hoje. Lançou um último olhar ao garoto. Você tem coisas mais importantes com que se preocupar. Connor não entendeu de imediato que a discussão tinha acabado, que era só aquilo. Você não vai me suspender? Perguntou. A diretora esboçou um rápido sorriso, quase amável, e falou quase a mesma coisa que seu pai. De que adiantaria? A senhora Kawan o acompanhou de volta à sala de aula. No caminho, cruzaram com 2 alunos que se espremeram contra a parede para deixá-lo passar. A sala toda caiu em silêncio quando ele abriu a porta
E ninguém, nem mesmo a professora, disse uma só palavra enquanto ele se dirigia até a sua cadeira. Lily, na mesa de trás, pareceu que ia falar algo, mas ficou quieta. Ninguém conversou com ele o resto do dia. Existem coisas piores do que ser invisível. O monstro tinha dito, e ele estava certo. Conan não era mais invisível. Todos o viam agora, mas ele estava mais sozinho do que nunca.